todo momento se fala de decreto, medida provisória, projeto de lei. A todo momento se fala disso na mídia, rede social, Twitter, Instagram, enfim. Né? Mas não tem, essa informação não é pública. A gente não tem não tem um fácil acesso a essas informações para a gente entender como é que funciona, o que é cada coisa. Vamos entender mais ou menos como é que funciona hoje o decreto presidencial. Primeiro precisamos entender que esse decreto ele não é exatamente presidencial. Ele é um decreto emitido pelo executivo, né? Tanto o presidente, quanto o governador, quanto o prefeito podem emitir um decreto. Ele só pode emitir um decreto dentro da esfera pública dele. O decreto ele é usado para poder regulamentar leis já existentes. Ele pode reforçar alguma lei. Por exemplo, vamos supor que tem uma lei que manda você usar uma camisa polo. Né? Ele chega e emite o decreto e fala, além de ser polo, tem que ser verde. Pode ser usado para esse tipo de coisa, né? Para reforçar uma lei e botar algum detalhe, né? Especificar alguma coisa, ou reestruturar a administração pública. Exonerar alguém de um cargo, botar alguém em outro cargo, enfim. Fazer essa reestruturação da administração. Fazer essa reestruturação da máquina pública. É como se fosse uma ordem. O presidente chega, o governador, o prefeito, ele chega e emite uma ordem. Só que a ordem dele tem que ser baseada, tem que ir de encontro com uma lei já existente. Ele não pode criar leis, modificar alguma lei, extinguir lei, ele não pode. Tem que ser uma lei que já existe, já permite aquilo. Ele só chega lá e fala, tem que ser feito dessa forma, tem que ser feito. Exemplos de ações que pode ser feita com decreto é desapropriação de bens, é autorizar busca e apreensão, exonerar um ou mais servidores, nomear um ou mais servidores, autorizar confisco de bens, entre outras medidas que possam ser feitas. E aí existem duas classes de decreto, dois tipos. O decreto individual, que é o decreto que é direcionado para uma pessoa ou um grupo específico pequeno. Por exemplo, exoneração, nomeação, desapropriação. Esse tipo de medida ou é para uma pessoa ou é para um grupo selecionado. E tem o decreto geral, que são para todo mundo que se enquadra naquela especificação pedida quando foi emitido aquele decreto. Vamos supor que tem uma lei para todo mundo usar uma camisa, todo mundo que assiste o YouTube usar uma camisa. Ele chega e fala, a camisa tem que ser igual a polo, ou a camisa tem que ser original, sabe? São muitas pessoas, né? Então é meio que um geral, é o geralzão mesmo, é aquela coisa abstrata. Lembra que eu disse que o decreto ele tem que seguir uma lei já existente, a legislação tem que permitir aquilo que está proposto a ser feito? Então, caso for julgado inconstitucional aquele decreto, ele pode ser derrubado sim, ou pelo STF ou pelo Congresso Nacional. No STF, ele pode ser derrubado por meio de uma ação de constitucionalidade. Um agente, um partido político, por exemplo, ele pode pegar o decreto e denunciar ao STF. O STF, julga aí se é inconstitucional ou não. O STF ele vai pegar o decreto e pode suspender parcialmente ou integralmente aquele decreto. E aí ele julga se é constitucional ou não. O Congresso ele pode derrubar por meio de um decreto legislativo, que é um decreto, pelo nome mesmo já diz, legislativo, ele é criado por senadores e deputados. É um decreto que está acima do decreto do executivo. Deputados e senadores podem criar o decreto legislativo, que vai passar por todo o trâmite legislativo que é feito, né, a plenário, vai à votação. Caso atinja a maioria simples, eles conseguem derrubar o decreto do executivo. Bom, e é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, essa ideia que eu queria estar discutindo. Espero que tenha entendido mais ou menos como é que funciona o decreto. Dá sua opinião aí, faz um comentário se você já sabia mais ou menos como é que funciona, se tinha alguma ideia, mas não sabia muita coisa, né? Pesquise, procure dar um Google aí, pesquisa, né? Entre em jornais, site do governo. Conhecimento nunca é demais. Sempre vai ter mais informações para a gente adquirir. Sempre vai ter coisas que vão passar despercebidas que a gente pode estar enxergando. E faz um comentário aí, dá sua opinião. E para mais conteúdo, se inscreva e dá um like.